Ora, então estamos aqui hoje neste magnífico cenário das Azenhas, que após longos anos de abandono foi recuperado pela mão do Dr. Zé Luís e pela coligação Afirmar Amarante e que trouxe muita mais beleza à nossa princesa do Tâmega, à nossa cidade. E assim se honram os compromissos e se afirma Amarante. Estamos aqui para mais uma conversa com Paulo Vasconcelos, para apresentar mais alguns elementos da lista à União de Freguesias de Amarante e alguns convidados que nos irão falar mais sobre este local e dar o seu contributo também para esta candidatura. Apresentando então os convidados de hoje, temos José Cardoso, o professor António Aires, Armando Meireles e Arminda Sá. Obrigada a todos. E dando início então a estas conversas, iniciando pelo professor António Aires, que é um homem da terra e das causas de Amarante, esteve sempre ligado a várias associações e ao ensino, exerceu funções na área da direção de escola, esteve sempre presente na defesa do Rio contra a barragem de Fridão e mais recentemente lançou um livro sobre a importância da mini hídrica de Fridão, intitulado Obra Hidroelétrica do Olo, Fridão e Fez-se Luz. Brevemente vai editar também um outro livro em que apresenta a história das azenhas que existiram ao longo do nosso rio. Boa tarde, Sr. Professor Aires, é um gosto tê-lo connosco. Gostaria que falasse um bocadinho de si, da sua ligação ao rio. Essa começou muito cedo. Eu nasci em São Gonçalo, no lugar do Sobreiro, portanto, dentro da área a que vocês se candidatam, e vivi a minha vida praticamente toda numa outra freguesia da área a que vocês se candidatam também, que foi na Madalena e Cepelos. Portanto, a minha vida foi, em miúdo, foi passada ali na Rua do Covelo, à beira do rio, com 4 anos já sabia nadar. Quem me ensinou foi o Américo Pacha, que toda a gente deve lembrar, e com 5 anos já remava. Ou seja, vivi muito sempre ligado ao rio. Era complicado porque eu fugia para o rio de manhã, depois a minha mãe tinha que vir à varanda lá da Tasca, nas traseiras, virada para o rio chamar-me, porque eu estava sempre enfiado no rio. E eles tinham medo do que me pudesse acontecer. Claro. Portanto, eu gosto imenso do rio, mas eu julgo que isso é transversal a todos os amarantinos. Ou seja, nós sentimos o rio um bocado como nosso. Como nosso. E eu recordo-me desde miúdo que naqueles momentos mais importantes da vida da comunidade, por assim dizer, havia sempre que tirar a fotografia na beira-rio. Ou seja, fosse num batizado, fosse num casamento, fosse em qualquer coisa, numa comunhão solene, não sei o quê, lá ia o fotógrafo para a beira do rio tirar a fotografia da praxe, na margem do rio, escolhendo um sítio mais bonito que pudessem constar da foto. Já que estou a falar disto, eu até acho que um dos trabalhos que esta junta da Associação de Freguesias podia fazer era precisamente, por exemplo, um dia apelar à população das 4 freguesias para fazer, por assim dizer, um inventário dessas fotos e até uma amostra delas, mesmo dos seus álbuns familiares, porque eu fiz isso agora para este livro que está para sair e encontrei de várias pessoas, por exemplo, encontrei da família do Alexandrino Barbeiro, encontrei da família dos Correieiros, lá abaixo emprestaram as fotografias de família, encontrei as minhas, não é? O Coronel Freitas também me cedeu algumas da família, da mãe, etc. Tem lá uma série de fotos que mostram essa ligação dos amarantinos ao rio Tâmega. E há famílias que estão intimamente ligadas ao rio. Eu lembro-me do avô dali do Adolfo, que era uma pessoa que estava sempre no rio. Eu lembro-me do Sr. António Pisco. Sim. E os filhos que estavam lá sempre. Aliás, tem lá fotografias dele também no livro. Fotografias algumas que são inéditas, sim. Outras pronto, já são mais conhecidas, mas tem lá, pronto, porquê? Para mostrar essa ligação dos amarantinos ao rio Tâmega. Ou seja, eu até digo lá, põe lá uma expressão que eu acho que é que o rio Tâmega, se não aparecia na sua total plenitude, pelo menos aparecia sempre à espreita numa fotografia. Sim, estava lá sempre. Tem fotografias da minha irmã com as amigas, quando tinha 15, 16 anos, no gradeamento da Avenida da Beira Rio, a apanhar o rio. Tem fotografias que mostram, por exemplo, as obras do mercado, antes de ainda estar concluídas, e a do Palácio da Justiça, por volta de 1960. Tenho uma com 1 ano de idade, eu sentar na beira-rio com a minha irmã, também está lá uma fotografia muito gira até, que eu resolvi lá pôr. E, portanto, esta ligação. Por outro lado,
se nós formos às obras dos indivíduos, dos maiores artistas amarantinos, seja na área da poesia, seja na da pintura, seja, portanto, seja na fotografia, nós vamos ver que o rio está sempre presente. Sempre. Na poesia do Teixeira de Pascoais, na poesia do Augusto Casimiro, na poesia do Nunes Ferreira e de outros. Lá está sempre o Tâmega. O Tâmega tem uma presença constante, quer na vida das famílias, quer nas obras desses artistas, o que prova que tem uma importância enorme para Amarante. Claro que no meu tempo o rio era menos poluído, as praias aqui do centro da cidade eram muito mais frequentadas, também havia mais crianças, não é? E adolescentes e jovens. Hoje, por exemplo, eu lembro-me de ver no Rio essa rapaziada na ordem dos 20, 21 anos, ainda vinham para o Rio tomar banho todos os dias. Hoje não o fazem, vão para as esplanadas ou para o bar, eu não sei o quê, não procuram o Rio. Mas naquele tempo procuravam. Eu lembro-me que andava desde as crianças, que pouco tinham largado a fralda há pouco tempo, e havia ainda já jovens, homens de 21, 22 anos. Eu lembro-me do António Augusto Cerqueira, sempre no Rio, o Adérito, que trabalhou nas finanças, já tinham 20 e poucos, mas todos os dias iam ao Rio, ou seja, o Rio era quase sacramental a ida ao Rio. Se fosse no Areal do Covelo, fosse na Ponta da Inso, ou fosse na Praia Aurora lá acima, ou fosse aqui na Varziela ou aqui na Torre. Portanto, que eram as praias mais frequentadas de outros tempos. Eu ainda há bocado andei aqui à procura, porque eu lembro-me que eu vinha para aqui às vezes e mergulhava aí de uma prancha, mas não encontrei o pneu da prancha. É aqui, não é? Não é na Torre, é na Varziela. Pois, eu andei à procura do pneu, porque eu lembrava que havia ali um pneu da prancha. Que eu às vezes vinha aí e mergulhava. Sim. Lembro-me que também havia pessoas que vinham para ali, para aquele areal que se formava à saída do Ribeiro do Matadouro, como nós lhe chamávamos, não é? O Ribeiro Matadouro. Portanto, essa importância que o Tâmega tem, ninguém lhe pode retirar. E, efetivamente, durante largos anos, as pessoas estiveram de costas voltadas para o Rio. Eu julgo que estas obras, efetivamente, dão-nos pelo menos a possibilidade de passar onde antigamente pouco se aventuravam, até porque as condições não eram muito boas para se vir por aí abaixo pela margem do rio. Havia um sítio ou outro, com acesso mais ou menos direto, e então depois da barragem, com as subidas e descidas, era complicado. Portanto, queria-lhes dizer isto. Agora, o meu trabalho, aquele que está para publicar, e julgo que dentro de um mês será feito o lançamento, porque ele já está em fase de produção na gráfica, chama-se Barcos do Tâmega. Portanto, não trata só das azenhas. Eu tentei fazer um trabalho de tudo aquilo que eu achava conveniente. Portanto, eu falo das cheias, eu falo das lavadeiras, da beira do Tâmega, porque era sacramental o caixotinho de madeira, com a rodilha, para as lavadeiras se ajoelharem para lavar nos lavadouros improvisados, numa pedra mais lisa, e que ficavam ali no rio a marcar o sítio para os dias seguintes. Ou seja, e ninguém lhes tocava, não é? E depois até tinha que pôr a corar a roupa. Sim, depois tinha a roupa a corar. Normalmente ali o Rocio, em frente ao mercado, era o sítio que era muito bonito, porque tinha um relevado natural espetacular ali. Aliás, há fotografias do Eduardo Teixeira Pinto, há fotografias do António Carneiro e do António Teixeira Carneiro que tratam esses temas. Sim, sim. Eu encontrei algumas que as pessoas tinham em casa, muito bonitas. Portanto, eu tentei evitar o uso de fotos muito usadas, não é? Portanto, e encontrei outras muito interessantes. Depois, eu também tentei fazer, por assim dizer, uma resenha histórica. Porque o Rio Tâmega sempre teve grande importância. Aliás, acho que em todas as gerações lá vinham ao Tâmega. Por exemplo, entre 1756 foi apresentada uma proposta no sentido de tornar o Tâmega navegável para a navegação longitudinal. E durante 100 anos foram apresentadas dúzias de propostas nesse sentido, ora de políticos da época, das instituições do poder, ora de indivíduos da cultura e da ciência que achavam que se devia fazer, porque foi naquela altura em que os canais de Fulton começaram a ser construídos em toda a Europa. Pronto, embora o Robert Fulton fosse americano e foram os primeiros canais nos rios foram feitos lá, a Europa tinha adotado, e aliás já havia muitos canais em França e na Alemanha, e em Portugal continuávamos a não ter vias de comunicação em condições, e então achava-se que se tornassem os rios navegáveis, que era uma mais-valia para a exportação
do excesso de produção, quer para a importação importação. daquilo que não tínhamos. Porque como as estradas eram poucas e de má qualidade, os produtos que vinham do litoral normalmente chegavam caros ao interior. Por isso que a pesca na altura tinha grande importância. Porquê? Porque ninguém consumia peixe do mar, destas regiões de interior. Habitualmente o peixe que se consumia era o peixe de rio. E ao contrário do que nós pensámos, era muito consumido, porque havia questões religiosas por trás. Não se podia comer carne à sexta-feira e outros dias, em termos religiosos. E então o peixe era uma alternativa. Claro, o peixe do rio, essencialmente. E claro, que em Amarante, embora nós gostemos muito das boguinhas de cebolada, não é? O que na altura se consumia mais eram as enguias e as lampreias, que desde que construíram a barragem do Torrão, as lampreias acabaram completamente. As enguias, algumas ainda vão subindo porque usam canais alternativos de veios subterrâneos e conseguem passar. Mas na realidade as lampreias acabou, porque nunca mais conseguiram subir o rio, porque a barragem do Torrão nem sequer foi dotada de uma eclusa de peixes, o que é uma vergonha total, não é? É uma vergonha total, mas pronto. Sr. Professor, diga. Depois de ter feito esta resenha histórica e esta contextualização fantástica, estamos aqui perante um local que está a ser dignificado. O que é que considera desta obra, que para alguns continua a ser uma obra pouco ingrata, considerada até prejudicial por alguns para as margens do nosso rio? O que é que para si, professor? Bem, eu não concordo com essa afirmação, de quem diz que é prejudicial. Primeiro, pronto, para mim há dois vetores a considerar. Pronto, se a gente olhar para o trabalho realizado, concluímos que ele beneficiou a nossa terra, beneficiou em termos de paisagem, de imagem, em termos de acessibilidades pela margem do Tâmega, que não havia na maior parte dos sítios, etc. Portanto, agora, aquilo que eu digo é que muitas vezes, para se realizar determinado conjunto de obras, às vezes parece que se está a estragar inicialmente. Eu quando olho para lá, como aqui também não me agrada muito. Agora, claro que eu tenho que esperar para saber como fica no fim. É lógico, porque no fundo é um mexer necessário. É um mexer necessário. No que respeita às azenhas, eu gosto do que lá foi feito, apesar de ter quebrado um bocado o que era o lugar. Mas uma coisa é certa, há documentação fotográfica suficiente para saber como era. Há documentação fotográfica suficiente para saber como era. Eu, por exemplo, eu discordo daquela passagem e que fizeram embaixo entre as duas paredes de um mesmo moinho. Portanto, passou por meio da mesma azenha. Mas são pontos de vista, não é? Claro. São pontos de vista. E certamente algum arquiteto esteve ligado à obra e também teve as preocupações históricas. De qualquer maneira, há muita documentação maravilhosa sobre a história. sobre estas azenhas. E sobre os moinhos que havia pela freguesia, pelo lugar abaixo, que chegaram a ser 23, salvo erro, em 1758 eram 23 moinhos de rodízio. Porque isto são azenhas, são diferentes dos moinhos de rodízio. Porque aqui embaixo só temos azenhas. Nós, por exemplo, na feitoria, além da azenha, tínhamos mais 3 moinhos de rodízio, em que o sistema de engrenagem e de movimentação é diferente. Porque isto é com uma roda de eixo horizontal e os outros são com uma roda de eixo vertical, que estão por baixo, no inferno do moinho. Aliás, o livro também trata disso. O livro fez o levantamento de todas as estruturas moageiras, desde aqui, da Barziela, até à partilha de Rebordelo com o Conselho de Mondim. Fiz tudo, o rio todo. Porque, por exemplo, as vossas 4 freguesias, a União de Freguesias, eu considero que o elemento mais unificador das vossas freguesias é o Tâmega. É o rio, sim. É o Tâmega. Olha, porque historicamente não é? Sim. Porque até ao início do século XIX, Gatão pertencia a Celurico. Amarante era uma entidade à parte e a Madalena era a sede do Conselho de Gestaço e Cepelos era a sede do Conselho de Gouveia. Ou seja, em termos administrativos não havia coisa mais dispar, não é? Claro. Portanto, o que vos uniu foi o facto de fazerem parte da área urbana da cidade de Amarante. Sim. E há outra coisa que sempre vos uniu e continua a unir, que é o rio Tâmega, e o resto é conversa. Sim.
Eu, por exemplo, tenho muita pena que as estruturas que existem em Gatão, abaixo, quando olhamos para aquela parte, só vemos aqueles açudes dali de Frariz e os moinhos de Frariz, que efetivamente são os mais bem conservados. E pouca gente se apercebe que ali há 2 açudes, não há um. Há o primeiro grande, que traz a água para a margem esquerda, para Frariz, para os moinhos de Frariz, mas há depois desse, imediatamente a seguir, um outro mais curto, que leva a água para a margem direita, ao fundo da Capela da Senhora do Bau. E pouca gente sabe que ali ainda estão a resistir, sabe Deus como, estruturas de uma série de pesqueiros que lá houveram, cerca de 4 pesqueiros e uma azenha, como estas daqui, que estão completamente ao abandono. E que há pouca gente, até julgo que de Gatão, pouca gente sabe daquela existência. Se precisarem, eu posso dizer quem eram os proprietários. Muito obrigada, muito obrigada. E, portanto, os pesqueiros também são importantes. Por exemplo, aqui Cepelos. Hoje, a única ideia que de algum moinho terá havido aqui é aquela que está ali na Ilha dos Amores. Terá sido um moinho, não sei. Uma coisa é certa, mas há documentação que fala na existência das pesqueiras daqui de Cepelos. O caso... Não era moinho ali. Não, pois não, eu também acho que não. Era uma bomba que tinha... Para mandar a água para a rega. Pois, eu também, por isso é que eu disse que não era um moinho. A única coisa que pode assemelhar-se é aquilo. Não é? Mas, na realidade, há documentação que fala dos pesqueiros. Que os pesqueiros são... Ali o Zé António tem vários na freguesia dele, onde é natural. Os pesqueiros eram uns muros paralelos, um canal, com pedras de bastante dimensões. A maior parte deles têm paredes quase de 1 metro de espessura, chegam a medir 1,50 m de altura ou 1,60 m de altura, sim. Onde entrava a água do açude e onde depois colocavam os caniços ou as redes de pesca, as redes cónicas de pesca. Sr. Professor, tínhamos aqui pano para mangas. Muito pano para mangas, mas o nosso tempo é curto. Eu sei, vamos voltar assim. Calar, dizem eu calo. Não, vamos voltar assim com certeza, mas agora vamos passar ao nosso amigo Tosé Cardoso, que é um filho das Azenhas, nascido e criado nestas margens que o viram crescer e tornar-se homem. Um corajoso defensor das Azenhas, que vê com muito bons olhos a obra que aqui foi feita. É o principal cuidador deste magnífico espaço e de todos os que aqui permanecem. Tosé, fala-nos um bocadinho da sua infância aqui nas Azenhas e do seu envolvimento sentimental com as Azenhas. Eu chamo-me Tosé Cardoso, casado, tenho 2 filhas, tenho 58 anos, portanto, nasci no lado da Torre, como já foi dito, e infelizmente sou reformado. Pronto. É da maneira que agora tenho mais tempo mesmo para o lugar que eu mais amo, que é o lugar da Torre. Portanto, a minha infância foi toda passada aqui no Rio Dama, nas Azenhas. Dos primeiros 4 ou 5 anos, já a gente começava aqui a nadar muito cedo, até começar a trabalhar aos 15 anos. Depois dos meus 15 anos, o trabalho, pronto, comecei a trabalhar muito cedo, mas quando tinha sempre um bocadinho de tempo livre, não podia deixar de cá vir, porque eu nasci no lugar da Torre e a minha mãe continuava a nascer, não é? Tinha que viver a minha mãe, mas automaticamente tinha que vir ao Rio. Portanto, foi uma vida mesmo dedicada ao trabalho e aqui ao Rio. Sou um defensor, como disse, acérrimo aqui do Rio. A obra está a 5 estrelas, porque na altura que o professor Paulo Vasconcelos me tinha dito que eu comecei a conviver muito com o Paulo Vasconcelos, eu o conheço há muitos anos, mas comecei a conviver com o Paulo Vasconcelos mais ou menos assim, frequentemente, há 10 anos. E o Paulo, numa ocasião, como começou a frequentar o Rio, ele também disse que gosta muito do Rio, porque embora não frequentasse muito o nosso, mas frequentava o que passa na Lomba, que é no Rio Velho, a gente começou a frequentar, portanto, a gente encontrar-se mais vezes. E o Paulo alertou-me que dentro de pouco tempo que ia nascer aqui uma grande obra. E como eu frequento o Rio todos os dias, estou ali sentado nas Azenhas, e começo a ver os caminhões a chegar, um contentor, cá uma máquina, caminhões a começar a botar pedra aqui para o Rio, e eu assim, alto. Afinal, o Paulo não imaginou. Sim. O Paulo disse-me a verdade. O Paulo é um dos iniciadores e impulsionadores desta obra também. O Paulo disse-me a verdade. Pronto. Como já estou reformado, acompanhei a obra de princípio ao fim.
Quando eu sentia que havia qualquer irregularidade, eu ligava ao Paulo, isto assim, informava ao Paulo. Sim. Que até dá a impressão que já apanhei o alcunho de chato lá na Câmara, porque o Paulo logo por saber ligava ao engenheiro Estefânio. Portanto, me plantar aqui as árvores, quando eu via que ela estava assim um bocadinho ao seco, Paulo, está aqui a faltar rega aqui nas árvores. E o Paulo toca a ligar ao Estefânio para ver se... Pronto, é um pouco isso. Pronto, a minha vida foi trabalho e rio. Pronto, mesmo quando estou chateado, a minha esposa já diz assim, então José, vai até à azenha. Vai. Eu sento-me ali assim, só o trabalhar da água do carneiro, está a ser uma pessoa ganha, fica logo outro espírito. Para falar aqui ao professor, pronto, eu também não gostei muito do corte das duas azenhas. Só que eu sei porque é que as cortaram, porque alteraram o projeto. Porque o Armando também é um rapaz do Rio, está cá permanentemente. E em 2019 houve uma cheia que já não vinha desde 2001, em que até levou aqui o contentor do empreiteiro e deixou isto muito danificado. Então teve cá vir lá o arquiteto Pardal e alteraram, porque a azenha nunca era para ser rasgada, era para subir atrás da azenha, onde o Peixoto tinha os cães, e só ficava com aquela descida que está em frente à segunda azenha que está cortada. Como aqui também teve que ser alterado, porque o passadiço era para ser na parte inferior. Que eles descarregaram dezenas de caminhões de pedra, mas quanto mais descarregavam, mais as pedras iam para mais longe, que aqui é muito fundo. E então eles tiveram que alterar. Portanto, este projeto está muito bonito, mas teve uma alteraçãozita. Mas que eu concordo... Mas acha que é uma mais-valia para o território? É, sim, senhor, porque eu, pronto, nasci aqui na Torre, a gente... Ficámos só ali à mercê daquele bocadinho do areal, claro. Desde que veio a barragem, não é? Porque antes a gente ainda íamos para aqui para baixo, havia assim as passagens, porque os pescadores, havia concursos internacionais, os pescadores calcavam aí o mato e a gente tinha passagens, pronto, com maior ou menor dificuldade a gente ia até lá abaixo, a RTA. Mas depois que veio a barragem, acabou. Claro. Ao fim, quando a barragem, portanto, ela foi inaugurada em 1989, salvo erro, 3 ou 4 anos ela manteve-se aqui em cima, encostada aqui ao muro, que agora é de Mota, primeiro era do Moura Bastos. E passando para aí 4 ou 5 anos, eu vinha aqui com muita tristeza e só via mato a cobrir as azenhas. E por sinal está cá uma pessoa que também foi obreiro dessa limpeza. Pronto, foi um Zezinho que já faleceu, infelizmente, o ano passado, o Armando, que está aqui em Meireles, e mais meio de amigos, começaram a pouco e pouco a limpar esse silvado, a tirar os eletrodomésticos que estavam nos caneiros, a entupir, e a pôr isso bonito, constante estava, até arrancar esta obra. Pronto, deixou-me muito contente, porque eu trabalhava, nessa altura não tinha muito tempo para vir aqui à Torre. Pronto, mas quando comecei a frequentar, a ver que eles realmente tinham muito trabalho, começaram a pôr isto já assim, com outra apresentação, inclusive a gente começou a fazer umas obrasitas. Mais tarde fizemos obras ali nas azenhas e organizámos a tal dita Associação Amigos das Azenhas. É uma associação sem fins lucrativos. Sim. E a gente tem sempre um dinheirinho para fazer qualquer restauro. Muito bem. Agora, não haja dúvidas alguma que esta obra é uma mais-valia, porque eu ontem foi domingo, fui a pé 8h30, 9 horas, e deu-me o cuidado de ir até lá abaixo à Ponte de Baia e, não estou a exagerar, mas passar seguramente por um mínimo mais de 50 pessoas. Sim, para nós baixo. Podemos constatar, sim, que é uma zona bastante frequentada. Quer dizer que isso era impensável há ano e meio atrás. Sim. As pessoas vinham até ali, atravessavam a açude e estava ali um bocadinho areal e a sua vida. Agora não. Mais. Agora já se podem esticar, já podem andar no mínimo 3 km, porque já tem pavimento para ir para 3 km, estão a chegar à RTA. E quando isto estiver concluído até a Vila Caís, acho que é uma mais-valia para toda a gente. E principalmente para mim, que gosto muito do Rio. Muito bem. Muito bem. Já voltámos a si também. Vamos passar então agora para o nosso Armando Meireles, que é o nosso fotógrafo de eleição. Capta o sentimento em cada imagem. É um amigo de longa data e alguém com um olhar sempre atento aos fregueses e à freguesia. Fala-nos de ti. Muito boa tarde, sou o Armando Meireles, tenho 45 anos,
Não sou natural de Amarante, sou natural da Lixa, estou cá há 41 anos em Amarante, considero-me uma pessoa de Amarante. Estive sempre ligado ao desporto e às artes, como membro integrante de algumas associações, nesse caso a Associação Desportiva de Amarante, no qual fui atleta, treinador e agora sou dirigente também. Em relação ao Rio, sou um aficionado do Rio, porque sou um aficionado da pesca primeiro. Sim. E não sendo natural, considero que o Rio também tem um bocadinho de mim também. Eu sou um bocadinho do Rio também. Por isso tenho este olhar atento durante todos os dias. Raramente não é o dia que eu não venho ao Rio. Tenho que arranjar sempre um bocadinho para vir cá ao Rio. Conheço o Tosa Cardoso há imensos anos mesmo. Há imensos anos. Sei que é um defensor acérrimo das azanhas e do Rio. E em relação à obra que está a acontecer, que ainda não está totalmente finalizada, é sem dúvida uma mais-valia para Amarante, não só para Amarante, mas para quem nos visita também. Que nos permite às pessoas cá de Amarante, se calhar, a ir a sítios que nunca foram. Aqui há uns anos atrás, como o Tosa Cardoso dizia, era impossível passarmos daqui, do sítio onde estávamos, para baixo. Ou passávamos só mesmo em trilhos pequeninos, não é? E agora, trilhos de pescadores que eram feitos por pescadores, não é? Eu estou a falar de trilhos das Azanhas, está a acontecer outro trilho de lá, que é o trilho dos Castanheiros, que também nos permite ir até uma zona que também, aqui há uns anos atrás, era impensável ir. Vamos quase até em frente à Ponte de Beia, do outro lado, a Formão, quase ao Canguido, quase. São duas obras emblemáticas cá atualmente, não é? E é uma mais-valia, sem dúvida alguma. Estamos aqui a passar, e estão sempre a passar pessoas ou a caminhar ou a andar de bicicleta e isso tudo. E é um bocado isso. Armando, queres-nos explicar porque é que decidiste abraçar este projeto e juntaste à candidatura do Paulo Vasconcelos para a Foi muito fácil. Após o convite, surgiu o convite inicialmente por parte da Ana Ferreira. Se calhar já tinha indicação Já somos há muitos anos conhecidos, trabalhámos há muitos anos juntos, exatamente. Amigos de infância. Surgiu o convite, conhecendo o Paulo, conhecendo a Ana Ferreira como conheço, sei que o Paulo também conheço o Paulo já há alguns anos, conheço o trabalho do Paulo nas outras juntas de freguesias, conheci as propostas de campanha do Paulo Vasconcelos, muito direcionadas para este aspecto, o aspecto do Rio e aspectos sociais, o que eu me identifico muito, e foi fácil aceitar essa proposta e faço com todo o gosto, e estou cá com todo o gosto. Acreditas que esta candidatura é uma candidatura que está pelo bem dos sem dúvida alguma. É uma candidatura direcionada essencialmente para as pessoas, para aqueles problemas diários das pessoas, problemas sociais, problemas económicos, está direcionado essencialmente para isso mesmo. E tu vais estar com o teu olhar sempre atento? Sem dúvida alguma, continuo sempre com o meu olhar atento. Podemos contar sempre contigo? Claro que sim, a 100%. Muito bem, todos os dias. Obrigada. Vamos passar aqui à nossa Arminda, uma mulher de garra, ligada ao ensino já há muitos anos. Não é nascida em Amarante, mas apaixonou-se pela nossa cidade, vive relativamente próxima do Rio, alguém muito atenta também ao bem-estar de todos nós. Arminda, apresenta-te. Olha, chamo-me Arminda, nasci e sou natural de Esmoriz, uma freguesia de Esmoriz, concelho de Ovar. Lá também fiz o meu estudo, não é? Até o 12º, paralelamente tirei o curso de música, porque no fundo a música é a essência da minha caminhada. E também sem a música não há poesia, não há arte. E quando vim aqui para Amarante, que fiquei colocada na Escola Preparatória de Amarante, cujo diretor era o professor Aires, um grande amigo nosso, foi onde que eu conhecia o Jorge, que é meu marido, temos 2 filhos, e o nosso casamento, em parte, tinha o convite do professor Aires em realizar-se lá na escola, mas não aconteceu, mas ele foi convidado. Aqui em Amarante
fui muito bem acolhida, as pessoas são muito sinceras, são humildes. Quando éramos convidados a ir a alguma casa, as pessoas colocam tudo à mesa, à disposição, coisa que não se vê muito lá para baixo. Não quer dizer que as pessoas também não sejam humildes, mas o dar aquilo que as pessoas têm é muito importante. Aqui também, como em Esmoriz, aqui também estou ligada ao associativismo, estou à frente, já estive do grupo do coral dos grandes, não é? Dos séniores, agora estou com o infanto-juvenil, sou eu que sou a diretora artística, não é? Organista e maestrina. Estás neste projeto, estás com o Paulo Vasconcelos, porquê? Porquê é que eu estou com o Paulo Vasconcelos? Porque agradeço já o convite, é uma pessoa muito humilde, muito sincera, muito transparente e penso que o Paulo fará grandes feitos e em coligação Enfermar Amarante vai ser uma mais-valia e o Paulo é o Paulo. Pois, o Paulo é o Paulo. O Paulo é o Paulo. E quem o conhece sabe muito bem do que é que nós estamos exatamente, a falar. Não é? Exatamente. E antes de passar a palavra ao Paulo, queria só relembrar que estamos perante dois grandes artistas plásticos, não é? Em termos de pintura, quer o Armando, quer a Arminda, e eu já tive o prazer de ver alguns dos vossos quadros. Não tenho nenhum ainda, espero vir conseguir a ter, mas sei que são uns grandes artistas também e sem dúvida que o desporto, a cultura, a arte são fundamentais também para o desenvolvimento humano. Passando então agora a palavra ao nosso candidato Paulo Vasconcelos. Paulo, a palavra é tua. Antes de mais quero agradecer a presença do professor Aires, amigo, e que tive a oportunidade também, ele enquanto diretor eu e colega. Quero agradecer ao Dr. Zé Cardoso, um homem do Rio, que é assim a forma mais fácil de o denominar, mas um homem que vive intensamente o Rio. E quero convidar também cumprimentar o Armando Meireles, foi também uma honra ele ter aceito o meu convite e sei o que ele é, simples, humilde, trabalhador. São três adjetivos, ou três predicados fundamentais para, de facto, fazermos aquilo que nós acreditamos, que é fazer algo pelas pessoas. E depois também agradecer à minha amiga Arminda, também colega, de profissão, professora, dizer-lhe que foi com muito carinho, muito afeto, que a recebemos, não eu, mas todos, da equipa, para ela integrar este projeto que nos comove, que nos liga e que nos envaidece. E, portanto, nós somos de facto uma verdadeira equipa. Uma equipa em que todos se dá uma parte de si e é assim que devemos estar nas causas. Mas eu tenho, depois daquilo que eu ouvi, de facto, eu só vou fazer 3 ou 4 notas que acho importante, até para não ser maçador. Professor Aires e Tosé, Arminda e Armeireles. Foi nas águas do Rio Velha, que a minha avó, Adelaide Bento Ferreira Pinto, me ensinou a nadar. E isto passou-se no meu tempo e passou-se a quase em todos os sítios, como dizia e muito bem o professor Aires. Foi a minha avó, que era uma excelente nadadora, ensinou os netos todos naquele rio que também me diz muito, o Rio Velha. E portanto, mas foi lá, naquele lugar que ainda vou lá de vez em quando, a que nós damos o nome de Poço Negro, até parece uma coisa, algo negativa, mas não. O Poço Negro foi lá que eu encontrei as minhas primeiras amizades e os primeiros encontros. O rio, de facto, é algo fantástico. Ele reúne, ele liga, ele toca-nos no nosso coração de uma forma, de facto, que nós podemos passar muitos anos sem lá ir, mas ele está presente
porque está presente a nossa infância. E, portanto, eu acho que isto é transversal a todos os que estão aqui. E também, curiosamente, não foi no Rio Velha que eu tive o meu primeiro namoro, mas, curiosamente, foi na Ínsula a primeira vez que eu dei um beijo a uma rapariga. Por isso, o Rio Tâmega também me marca pelo aspecto... Exatamente. Portanto, foi o primeiro namoro. E, portanto, o Rio Tâmega, quando eu vim da Lomba para o segundo ciclo, o quinto e sexto ano, a B23 de Amarante, nós, em maio, começávamos logo a ir. De facto, eu não frequentava esta zona, eu frequentava os Poços. Eu frequentava os Poços e a Praia Aurora. Portanto, foi aí que também me apaixonei pelo Rio Tâmega, a partir dos 11, 12 anos. E, portanto, nós, quando falamos no Rio, eu acho que nós estamos todos ligados, e como disse bem o professor Aires, estamos todos ligados ao Rio. Qualquer amarantino está ligado ao Rio. De facto, aquilo que eu quero dizer, que esta caminhada que todos fazemos não é mais que ver correr um rio. Isto é um rio em que é um barco onde estamos todos, onde todos vamos remar e queremos chegar bem à margem, com segurança, com afeto e com saudade. E com a sensação de que fizemos tudo aquilo que nos cabia fazer em prol das pessoas. E é por isso que estamos cá. E por isso também dizer que é uma honra grande eu ter tido a felicidade, neste barco que estamos todos a remar, reunir a equipa que eu, de facto, tive a felicidade e tivemos a felicidade de ter. Tenho um orgulho enorme pela equipa que construí, portanto estamos todos, acho eu, cada um e todos, orgulhosos por isso. Depois, dizer, como em qualquer rio, é preciso ter capacidade de superar os obstáculos. Aquilo que encontramos, aquilo que às vezes não é tão fácil nós, enfim, reconhecer que há de facto no Rio coisas que nós queremos mudar. E queremos mudar pegando nesta obra e no outro lado. Nós queremos também fazer com que as pessoas daqui das margens, as pessoas que usufruem do Rio, também sejam responsáveis por ele. É este o grande desafio, é este o nosso desafio. Nós não queremos que a responsabilidade seja só do Executivo Municipal. Nós não queremos que a responsabilidade seja só da Junta de Freguesia. Nós temos que envolver e implicar todas as pessoas no carinho, no afeto, no cuido que temos de ter para o Rio. Portanto, é este desafio que a nossa equipa tem para com todos os amarantinos. Nós temos que ser também os primeiros a cuidar daquilo que é de todos. E não dizer que a responsabilidade é exclusiva do município. Comigo, connosco, penso que é esta mudança de mentalidades que nós temos de trazer para a atividade política. Também dizer que a coisa mais importante na vida e a única coisa que tem sentido de facto são as pessoas. E fazer com que as pessoas, junto de nós, junto do nosso compromisso, e um grande compromisso que nós temos, e eu disse claramente ao Dr. José Luís Gaspar, candidato à Câmara e atual Presidente da Câmara, que nós, se formos eleitos, temos um compromisso. Nós vamos assumir de uma forma absolutamente inequívoca o cuidado, vamos ser o principal cuidador, a Junta de Freguesia, dos trilhos das Azenhas, dos trilhos dos Castanheiros e da Ecopista. Este é o nosso compromisso, este é a honra que nós queremos dar a todo este espaço. E também dizer que a vida é como as águas de um rio. Sempre estarmos na linha da frente. E que nos leva, naturalmente, a sentir de que nós somos capazes de mobilizar todos naquilo que é um bem comum. E é para isto que também estamos aqui. É para que, de facto, nós possamos chegar ao fim do nosso exercício, termos a sensação de que valeu a pena, nós chegamos, nós fizemos que as pessoas também tivessem esta capacidade de mudar comportamentos, mudar atitudes e, no fundo, também ser agentes de mudança em que todos devemos participar.
E acabo com uma pequena frase. Quero fazer esta viagem convosco, mas fundamentalmente com todas as pessoas deste território. E dizer que enquanto andarmos por cá, enquanto a vida nos permitir, vou usar esta analogia com o rio, porque eu acho que o rio, de facto, tem esta capacidade grande de nos transportar para todo lado. O rio tem uma nascente e também desagua em qualquer sítio, ou no rio, ou eventualmente no mar. Nós queremos, de facto, que este desaguar, esta vontade de fazer, faça com que nós, no dia 26 de setembro, as pessoas deem-nos a honra e o prazer de vos guiar no sentido da responsabilidade que todos nós estamos aqui para dizer, nós estamos aqui para fazer, para acontecer e para que as pessoas neste território possam ser mais felizes e possam estar, de facto, mais felizes com o seu espaço, com elas próprias e, no fundo, possamos construir uma comunidade local verdadeira que, de facto, nos tempos de hoje, nem sempre é fácil. E, portanto, é isto. E também dizer que eu tenho, de facto, cuidadores neste território e um deles é aqui o Tosé Cardoso, que quando existe a mais pequena coisa, lá está ele-me a ligar. Isto significa, de facto, esta sensação de pertença que ele tem, esta sensação de responsabilidade que ele tem, que eu não quero que seja só de Tosé Cardoso. E eu quero que seja de todos aqueles que têm o gosto por este rio, pelas suas margens e pela sua conservação. Portanto, a todos que nos estão a ouvir e nos vão ouvir, é este o nosso desafio, é este o nosso compromisso. Dia 26, não se esqueçam de continuar com este desafio connosco para que nós possamos fazer acontecer. Muito obrigado. Ora, antes de terminarmos, e porque tem sido algo que temos adotado ao longo destas conversas, eu ia pedir a cada um de vocês que definissem o que é o Paulo Vasconcelos para vocês. Um amigo. Isso diz tudo. Então, Zé. Pois, mas eu, antes de falar do Paulo Vasconcelos, eu queria dizer o seguinte, em relação ao lugar onde eu nasci. Portanto, o lugar onde eu nasci é simplesmente o melhor lugar do mundo. Eu não estou a abrir muita boca. Infelizmente, tirar-me uma coisa que eu vou dizer. Eu, para os meus amigos, porque eu, quando andava a estudar, pronto, não andei a estudar, pronto, não me formei, mas aos 15 anos comecei a trabalhar. Mas até aos 15 anos, não andei na escola, e nos meus 6, 7 anos, 8 anos, a minha mãe dava-me uns calções, se eles fossem vermelhos, acabava o verão e eles eram brancos, porque eu até que eles dormia. Era rio para a cama para o rio. Pronto, mas quero dizer que eu nasci num lugar ímpar no mundo, acho eu. Mas houve alguém que disse que imagina Amarante de tal maneira que me roubou uma coisa, foi o comboio. Porque eu dizia aos meus amigos que era assim, eu nasci no melhor lugar do mundo. Como é assim, Tosé, na escola? Pá, quem é o lugar no mundo que tem rio ao fundo, estrada e caminho de ferro ao centro, e igreja ao cimo, por amor de Deus, diz-me quem é. E eu dizia assim, realmente tem razão, mas tirar-me o comboio, porque agora, em princípio, o José Luís vai-nos ajudar de novo, não é? Mas, portanto, era com muita vaidade que eu digo isso. E também digo com uma certa vaidade porque no lugar da Torre, ou seja, na freguesia de São Bríssimo, nasceu Amarante. Para quem não sabe, para os mais distraídos, vão ficar a saber hoje. Em São Bríssimo, que agora está extinto, agora é São Gonçalo, nasceu Amarante. No lugar da Torre, começou por ser uma união de freguesias com São Gonçalo. no lugar da Torre, Póvoa e Borgoada. Estou a falar bem, Jorge? Foi aqui que nasceu Amarante. Porquê? Porque a zona de São Bríssimo, como o professor já há bocado falou, era uma zona muito fértil. Pronto, como era muito fértil, os moinhos tiveram que se fazer. Vinha o pessoal de todas as freguesias trazer o milho centeio para moer. Pronto, e os moleiros moíam aqui de inverno, mas de verão, o lado esquerdo da torre, por muito incrível que pareça, todos eles moíam. O moleiro de inverno moía na sua casa, de verão moía aqui no rio. Portanto, não é com muita vaidade, é mesmo com muita vaidade e orgulho de dizer que nasci na torre. E tem outra coisa, agora a torre já está diferente, mas eu com 58 anos, quando eu tinha meus 7, 8, 9, 10 anos, padeci muito.
Porquê? Porque ninguém gostava da torre. A torre era um lugar em que muita gente não olhava com os olhos. E pronto, isso me revoltou-me muito, porque quando a gente começou mais tarde a sermos homens, a gente ia ali para o futebol salão, onde fizeram as piscinas, e nós éramos vaiados, mesmo quando ganhávamos tudo, vaiados pela gente de Amarante. E tenho uma história muito engraçada para contar. Eu, quando comecei a namorar com a minha mulher, sabe como é que é? Uma pessoa, as mulheres, para quem vem, diz: mulher, este ano não jogo futebol. E ela: pronto, tudo bem. A tua arranjou outro guarda-redes. O José Luís da Boa de Motorel, que levava a minha esposa, sempre que era vizinho, para a praia com ele, vimos lá: ó, Zé, quer falar contigo? Dava-me tanto orgulho de defender por mim. E eu: José Luís, é isto assim, mas eu já disse à Susaninha que este ano não jogo futebol. Pronto. Mas eu tinha que ir sempre ali ver jogar a torre. Claro. E um célebre jogo, eu estava ali, metia duas ou 3 mil pessoas, aquilo era uma coisa por demais. Quando jogava à torre, E um rapaz de Baião, chamado Lareira, o grupo, ganhou 3-1 à torre. A meu desgosto, vejo o pessoal todo, sem exceção, de Cepelos à Madalena, ao Campo da Feira, todos a bater palmas aos gajos de Baião. Aquilo doeu muito. Eu rapidamente fui pedir o calendário. Este rapaz de Baião ainda tinha que jogar com a bola de Motorel do Zé Luís. Eu nem dormi de noite. E antes de ir para o trabalho, fui bater à porta do Zé Luís. Anda cá, meu filhinho, que ele gosta muito de mim. Zé Luís, olha, queria pedir um favor, sabe como é que é? Ele diz que não jogava, mas o bichinho fala mais alto, vou para lá, sabe como é, inerme. Se você pudesse escrever para os dois jogos, parecia até eu até pagava as questões, nem pensar, meu filho. Porquê? Porque nós íamos jogar contra o Baião. A equipa era muito fraca, a dele, eu sei. Mas eu ali até era jeitoso. Eu sabia que podia fazer alguma coisa pela torre. O guarda-redes era o Pedro Brandão, que jogou no Amarante, pronto, mas era pior do que eu fiz a equipa, tu vais para a frente. E eu fui para a baliza, era uma equipa assim, eu fui José Luís, era muito limitado e tal, o empate já era bom. Mas o Adão, que é gerente do modelo, a poucos minutos do fim, chutou com os 2 pés, faz golo. Ainda foi melhor, em menos que o ganhámos, o empate era bom. E eu, fomos tomar banho e lá no balneário da Iara, a menina não era conhecer, ouve-se de um lado para o outro. E era assim o rolo lá. Por amor de Deus, o Tosé até que o Labas defendia, por amor de Deus. Então, ganhámos 1-0, mas é engraçado que a Torre foi apurada, ganhou os outros 2 jogos e foi campeão. Às vezes o Nelson fala, eu, Nelson, atenção que esse campeonato deve-me a mim, e ele começa a rir. É verdade. Muito bem. Porque parece que não, mas pronto, eu ali punha um bocado de regras, está a ver? Porque quando era um derby muito forte, era Torres Cepelos, mas nós ganhávamos sempre. Ganhávamos sempre, porque eles tinham melhor equipa que nós, mas eu é que desequilibrava, porque eles tinham sempre fracos guarda-redes. E então havia aquela discussão no café, o Cândido e o Nelson, e o Cândido virou-se para o Nelson: dá-me o Tosé para mim, que vós ainda não ganhais nenhum. E era verdade. Pronto, mas... Muito bem, é bom recordar e é bom saber. recordar. Ele só contou esta, mas esqueceu-se de contar que a minha equipa ganhou-lhe a final e foi campeã a minha. É o que eu a mim estou não. a dizer. Nós aqui tínhamos mim não. panos a mangas, Agora mas não. não podemos, não podemos. Só para brincar um bocadinho. Não, mas eu não jogava, porque Ah, afinal... Mas há uma coisa Mais que eu queria, conversas. há uma coisa que eu queria dizer que ele disse, e tem alguma lógica, que é uma questão sociológica, Sim. que era da forma como a torre era vista. Portanto, eu compreendo, e ele tem razão no que afirma, porque na altura a torre era vista como um bairro periférico. Era. E se esta obra teve alguma vantagem, foi que a torre era vista como um gueto Claro. mesmo. Era. Era vista Eu como sofri um muito, gueto. eu. Era vista como um gueto. E, aliás, o Campo da Feira, na altura, também era visto como O Campo da Feira era o que eu ia dizer. Mas mais a Também torre. era visto da O mesma Campo da maneira. Feira E eu também. acho que se esta obra teve algum mérito, e o maior deles todos, foi sem dúvida abrir a beleza A do bairro beleza da da Torre Torre. a toda a gente. gente. Até A porque toda a agora gente. tem vários empreendimentos Ó, não é, menino, logísticos só uma e parte. Só por isso valeu Só uma a pena. parte. Olha, Só por isso valeu a pena. eu, com 10 anos, tinha vergonha de passar um café-bar, sozinho. Sim, mas todos tínhamos. Mas eu tinha, não, também Sim. tínhamos. não tínhamos. E agora Mas o e velho eu, do com baixo também não com esta obra, que para mim é Sente-se monstruosa, orgulhoso. muito É orgulhoso. lógico. E quando eu venho de lá para cá, ou daqui para lá, e vejo os meus amigos
que jogaram a bola comigo de Padernelo, Gondar, Quem cá tu a Freixo, Lomba, Telô, não sei quem foi, assim, já gostais da torre? Afinal, a torre é bem melhor. Agora já gostais da torre, na brincadeira, não é? Claro. Temos que Mas terminar, é um facto. temos mesmo que terminar, Tosé. Falta só, pelas suas palavras, como é que vê o Paulo? Eu vejo o Paulo, para já, como um amigo, uma pessoa muito inteligente, humilde, trabalhadora e, acima de tudo, deixo uma frase lá na abertura do comício, lá da apresentação dele, que vai um bocadinho ao meu encontro. E ele é homem do terreno, não é homem de gabinete. Está a ver? Ele já diz tudo. Já diz tudo. Muito bem. Obrigada. Armando. Olá, boa tarde. Da mesma maneira que o Paulo me caracterizou, eu caracterizo da mesma maneira. Uma pessoa simples, humilde e trabalhadora. Tão simples quanto isso. Termina. Uma pessoa íntegra. Também vou ao encontro aqui dos colegas. É um filho da terra, muito trabalhador, um excelente ouvinte. É o Paulo mesmo, quando dizemos sem receios e preconceitos. Obrigada. E pronto, terminamos assim mais uma conversa com o Paulo Vasconcelos, neste magnífico lugar, que de facto nos deixa a todos sem palavras. Magnífico lugar. Sem dúvida que o Dr. Zé Luís e o Paulo também têm aqui a sua marca, como quem esteve e quem está ligado aqui às Azenhas sabe perfeitamente. Honram os compromissos e estão a afirmar a nossa cidade a nível regional, nacional e internacional. Muito há ainda para fazer, por isso contamos com o voto de todos e de cada um, para que juntos possamos fazer ainda mais pela nossa União de Freguesias e pela nossa cidade. Apelamos a que votem em consciência, a favor do progresso e a favor do crescimento. Votem em consciência para o que é melhor para a nossa terra. Juntos vamos afirmar a União de Freguesias de Amarante e afirmar Amarante. Por isso contamos consigo, com o seu apoio e o seu voto, dia 26 de setembro. Obrigada.